Olá, pessoal. Muito prazer. 이번 2021년 부활절 정말 너무 귀한 날. A Páscoa de 2021 será um dia muito especial. 만약 예수님이 부활하지 않으셨더라면 상상도 할 수 없는 일들이. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, são coisas que nós não poderíamos comemorar. Mas o Senhor ressuscitou, Ele nos salvou 우리에게 새로운 상상할 수 없는 귀한 일들을 우리에게 허락하시. e permitiu coisas incríveis em nossas vidas. 이제 오늘은 저녁에는 요한복음 8장에 있는 말씀입니다. Hoje nós vamos ler o livro de João, capítulo 8. 부활절과 전혀 상관없는 이야기 같죠. Parece que não tem nada a ver, com a Páscoa esse capítulo. 1절부터 Mas vamos ver João, capítulo 8, a partir do versículo 1. 요한복음 8장을 찾으시고 Por favor, procurem João, capítulo 8. 예수는 감난산으로 Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시고 De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. 서기관들과 바리새인들이 간중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. 예수께 말하여 선생이 이 여자 가늠하다가 현장에서 잡혔나니 Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. 모세는 율법이란 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres estejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 거자 예수를 시험함이라 예수께서 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시고 Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 제가 묻기를 마지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. 다시 손가락 몸에 굽히사 다시 몸을 굽혀 손가락 땅에 E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 저이 말을 듣고 양심의 가치를 받아 어른으로 시작해 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하는 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 대답하되 주여 없나이다 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시고 Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. 성경을 읽어보면은 Quando lemos a Bíblia, 성경만큼 우리의 마음을 뜨겁게 하는 그런 não existe em nenhum lugar no mundo nenhum outro livro que possa comover tanto o nosso coração. 그냥 요한복음 8장 가늠한 여자 이야기 누구나 다 아는 이야기고 거의 다 외우다시피 한 이야기 A história da mulher adúltera é uma história muito conhecida por todos, é uma história que eu conto muito também. 여러분 그 가늠한 여자가 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는 위치에 있었는데 예수님 한 번 발견한 것 때문에 만난 것 Só essa mulher estava à beira da morte, mas só pelo fato de ter encontrado com Jesus. 그 죄에서 사함을 받고 돌아오는 그 장면을 생각해 보면 Quando desenhamos, imaginamos a cena dela sendo perdoada dos pecados e ainda voltando com alegria, é algo muito incrível. 문을 열고 방으로 들어갈 때 Imagina quando ela chegou em casa, abriu a porta, entrou no quarto. 내 방에 와서 들어오는구나. Nossa, novamente eu estou no meu quarto. 내 다시 이제 살아 Eu estou viva. 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는 여자였는데 Eu não poderia evitar a morte, eu tinha que ter morrido. 예수님을 만나 Mas encontrando com Jesus, 예수님은 우리를 모두 구원해 Jesus, ele nos salva. 물론 여러분 가늠한 여자 이 여자 이야기만 아닙니다. Só é claro que essa história não se refere a apenas a essa mulher. 많은 죄 속에 빠져 고통하다 어느 날 Eu também vivia afundado em pecados e sofria muito por isso, mas assim como essa mulher se encontrou com Jesus e foi liberta, eu também recebi a salvação, a libertação dos pecados. 1962년 10월 7일 날 Eu encontrei com Jesus no dia 7 de outubro de 1962. 오늘 또한 교회에 Sim, eu também frequentava igrejas naquela época. 그렇지만 그 예수 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음하고 나는 상관없는 삶 Mas eu tinha uma vida completamente sem ligação com a morte de Jesus. 2년 10월 7일까지 Até o dia 7 de outubro de 1962, 분명히 날 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨다고 이야기를 했는데 por mais que eu havia escutado sim que Jesus Cristo havia morrido pelos meus pecados, 죄인으로 eu vivia como um pecador. 그날 내 마음속 예수님 십자가가
내 마음의 죄에서 해방시키고 Mas naquele dia eu pude experimentar a cruz de Jesus me libertando dos pecados em meu coração. E desde então a minha vida mudou. 얼마 전에 뉴욕의 세계 정상 Algum tempo atrás teve uma reunião global, né, com liderança global lá nos Estados Unidos. 신이 공항폐하께서 그 정상회담 E o rei de Eswatini, ele participou dessa reunião. 제가 이제 그분을 좀 뵙기 위해서 공항폐하 뵈려고 연락을 하고 E eu fui a essa reunião também, né, para visitar esse rei, para poder ver esse rei e me marquei um encontro com ele. 기다리는데 거기 이제 대기실에 어떤 젊은 E na sala de espera, né, tinha algumas pessoas jovens e eu perguntei: "Ah, da onde vocês vieram?" Ah, eles falaram assim: "Eu sou de Samoa. O nosso primeiro-ministro está aqui." Ah, sério? 혹시 나는 한국에서 박옥순 목사인데 총리에게 가서 내가 좀 만나고 싶은데 시간 내주세요. Eu sou pastor, meu nome é Oksu Park, né, sou da Coreia. Será que eu posso me encontrar com o primeiro-ministro do seu país? 그냥 제가 이야기를 했습니다. Eu só sugeri isso. Eles falaram: "Poxa, eu vou perguntar." 총리께서 오시라. Ah, o primeiro-ministro falou que o senhor pode entrar. 제가 거기 가서 40분 동안 복음을 E eu pude entrar e ali por 40 minutos preguei o evangelho. 그러고 난 뒤에 정말 제가 감사한 마음으로 E depois disso eu saí com muita gratidão, né, daquela sala. 그 나중에 이제 김성훈 목사님이 사모에 Depois o pastor Kim Seon foi para Samoa 총리님을 만나 e ele disse que se encontrou com aquele primeiro-ministro. 이야기를 하고 한번 사모아 오라. Ele comentou sobre mim e ele me convidou para ir para Samoa também. 누가 이런 얘기하면 지어낸 이야기 같지? Parece que é uma história criada, né, pessoal? 하나님은 저에게 그런 일들을 Mas Deus permitiu muitas coisas assim na minha vida. 대통령이나 왕이나 이런 분들은 어떤 분일까? Quem será que são presidentes e reis? 많은 생각들을 São pessoas que devem pensar em muitas coisas. 해가를 Eles devem pensar em uma nação inteira. 그런 분들이 죄 사함을 받았으면 E quão bom seria se essas pessoas pudessem receber a remissão dos pecados. 나는 이게 저에게 그냥 정말 생각지 않게 죄 사함을 받을 수 있도록 그 국왕이나 대통령 만나는 길을 너무 E é muito incrível porque Deus, por muitas vezes, abriu caminhos para que eu pudesse pregar o evangelho para presidentes e reis de alguns países. 사람들은 거짓말 As pessoas pensam que é mentira. Eles não acreditam direito no que eu conto. Mas é verdade. 제가 에스와티니라는 나라를 갔 Quando eu fui para Eswatini, 우리 음악학교 학생들이 봉사 e jovens da nossa escola de música haviam ido para aquele país fazer trabalho voluntário. 국립대 졸업식이 있었는데 이 E 학생들 teve a formatura, né, de uma universidade federal e elas pensaram: 때 졸업식 우리 가서 "Ah, vamos nessa formatura para apresentar uma música de parabenização para as pessoas." E elas cantavam muito bem. 졸업식 Foram até a formatura, 우리는 한국에서 온 음악학교 학생들 elas se apresentaram: "Ah, nós somos da Coreia, nós somos estudantes de música. 축하 노래를 불러드리고 E nós queríamos apresentar uma música de parabenização para os formandos." 진행자는 안 된다. Só que o responsável falou: "Não, não podem." 왜? Por quê? 오늘은 O rei do país estará presente hoje. 국왕폐하 오시기 때문에 어제 우리 프로그램을 다 드렸기 때문에 E já que nós passamos a programação para ele ontem, 그 프로그램을 아무도 못 ninguém mais pode tocar nessa programação. Não podem. 알았어. Ah, tudo bem. 졸업식 참석하고 Então a gente só vai participar e vamos embora. 그러라고. Tá bom. 그좀 있다가 Só que passou um tempo e aquele responsável procurou por elas. 아직 국왕폐하는 안 오셨는데 O rei não chegou ainda, mas ainda já tem plateia já. 노래 Então vocês podem apresentar agora, vocês querem? Claro. 몇 곡 Quantas músicas? 세곡 Podem cantar 3 músicas. 학생들이 E elas começaram a cantar. 사람들이 깜짝 놀랐어. 지금 Aqui é a foto delas cantando, né? As pessoas se assustaram muito. 이두 학생 노래를 불렀는데 Elas duas cantaram 정말 e todos ficaram muito alegres com a música delas. 첫째 곡 중간쯤 불었을 때 E na metade da primeira música, mais ou menos, o rei chegou. 국왕폐하께서 아무 말씀 안 하고 O rei não falou nada, né? Ele só se assentou no seu lugar. 그리고 이 학생들이 두 곡을 더 E elas cantaram as outras 2 músicas, né? Totalizando 3. 행사를 마치신 뒤에 E depois do evento, 국왕폐하께서 그 학생 o rei chamou por elas, 너희들 어디서 perguntou: "De onde vocês são? 어떻게 Como vocês cantam tão bem assim?" 예 우리는 한국 "Ah, nós somos da Coreia do Sul." 한
진짜 목사님 여기 Daqui a uns 10 dias, o pastor fundador estará vindo aqui. Pessoal, parece que é uma mentira, não é? 국왕께서 뭐라고 Mas sabe o que o rei disse? Ah, entendi. 제가 Então, no dia que eu cheguei naquele país, 장관을 o presidente havia me enviado ministros dos países para me acolher. 목사님 모시고 오라고. 제 공항에 내리면 이제 그 입국 수술 Geralmente, né, você tem uma longa fila para você passar pela imigração, 장관님이 오셔서 mas o ministro chegou, o senhor é o pastor Oxo Park? Eu falei, sim. 그렇다고 국왕께서 참 Ah, o rei te procura. 아주 로얄 소. Então, nós saímos por uma saída VIP, né? 제가 이제 기빈실에 있는 동안 그분들 입국 수술 E eles me deixaram esperando por um breve momento numa sala de espera, enquanto eles resolveram toda a papelada. 국왕 E eles já tinham me trazido um carro escoltado para poder ir para o Palácio Real. 물어봤어요. Eu perguntei, 국왕 면담 몇 분이 eu tenho quanto tempo para poder conversar com o rei? Eles falaram 40 minutos. Eu falei, ah, tá bom. 그래서 제가 이제 가서 국왕을 Então eu fui lá e né, me encontrei com o rei. 저 끝에 문이 열리면 이렇게 국왕 O rei ficava sentado aqui, né, e lá no fundo tem a porta. 그 나라는 전통이 모든 사람이 기어서 E tem uma cultura naquele país, onde todas as pessoas que vão perante o rei têm que ir engatinhando, não pode ir caminhando normalmente. 저도 이제 기어가려고 폼을 Então eu também abaixei para me engatinhar. 비서실장이 말하길 Só que aí os secretários falaram assim, não, não, os estrangeiros podem andar normal. Aí eu me levantei, cumprimentei o rei 국왕같이 만나 e eu me encontrei com o rei daquele dia. 제가 무슨 E o que vocês acham que eu falei para ele? 복음을 그냥 Preguei o evangelho. 저 박방 목사 Ali é o pastor Joseph Park, né, traduzindo. 국왕께서 얼마나 뚫어지게 쳐다보고 E ele estava tão atento, sabe, tão observador ali naquele assunto. E eu pregando o evangelho, ele ficou muito surpreso. 이제 30분 딱 지나 Depois de uns 30 minutos, 40분이 40 minutos passaram, 이야기를 então eu parei de pregar. 국왕 폐하 E o rei disse, pastor, 좀더 말씀을 해 주세요. pode continuar. 30분 더 Então eu preguei por mais 30 minutos. 너무 Ele ficou muito grato. 복음을 이제 30분 Porque, pra falar a verdade, pessoal, 30 minutos é muito curto para pregar o evangelho. 그래서 이제 60분 전에 Então totalizou 60 minutos. 국왕께서 감사하게도 목사님 좀더 E ainda mais, o rei falou, por favor, pastor, continua um pouco mais. 세 번을 Então eu tive 3 momentos de 30 minutos, mais ou menos. 그날 국왕님이 Naquele dia, o rei recebeu a salvação. 눈물 Sabe, foi muito comovente. 국왕님이 제가 90분 말씀을 Depois de 90 minutos de pregação, ele disse assim para mim, pastor, 목사님은 참 o senhor é o verdadeiro servo de Deus. 제가 Eu quero lhe dar um terreno. 목사님 얘기다가 목사님 E nesse terreno, por favor, pastor, construa uma casa para o senhor e construa também o centro da IOF. 그 여기 와서 자주 오시 호텔에 주면 E quando vier ao nosso país, não fique os dias no hotel, por favor, viva na sua casa. 그 정부가 저한테 15,000평 땅을 Então o governo me entregou um terreno de mais ou menos 15 hectares, mas era muito ondulado, né? Aquele terreno um pouco, que não era muito plano. 이 와이프는 학생들이 차도 없는데 변두리면 어떻게 E eu falei para eles, os jovens da IOF não têm, né, carros para se movimentar, muito menos para tomar conta de um terreno desse. Será que não teria um terreno mais próximo da cidade? Só que lá na cidade não tinha, assim, um terreno do governo, né? 유재산인데 15,000 Só que tinha um terreno próprio do rei e ele me entregou 15 hectares. 제가 땅을 가면 더 무는 E quando eu vi aquele terreno, eu fiquei muito grato. 공항 폐하 Eu disse ao rei, 이 산의 나무를 깎아내고 건물을 eu sinto um grande lamento de nós termos que tirar essas montanhas para deixar plano para poder construir aqui os prédios. 짓고 이걸 Eu queria deixar a natureza do jeito que está aqui. Se o senhor me permitir mais 15 hectares, 이제 그저 뭐야 놔두고 그냥 eu vou deixar todo o ambiente natural aqui para poder construir um prédio sem interferir na natureza, né? E ele ficou muito feliz com a ideia. 지금 우리 공 Nós estamos em construção agora. 기초를 놓고 Estão fazendo a base agora. 국왕께서 죄 사함을 받으신 뒤 Porque depois que o rei recebeu a salvação, 저희도 ele ficou muito próximo de nós. 언제든지 갈 때만 Sempre que eu vou àquele país, 하루 너무 바쁘셔서 새벽 teve um dia que eu estava muito ocupado, né? Mas ele veio se encontrar comigo de madrugada. 말씀을 쭉 저는 그렇게 E eu conversei da palavra com ele e ele ficava muito feliz. 여러분 우리가 죄
속에 살다 죄 사함을 Pessoal, nós vivíamos no pecado e recebemos a salvação dos pecados. 가늠한 여자가 예수님 만나 죄 사함을 Só essa mulher, né, ela encontrando com Jesus, foi lavada dos seus pecados. 똑같은 죄인들인데 왜 Pessoal, se ela recebeu a salvação, nós que somos iguais a ela, também pecamos. 여자 죄를 사지 우리 죄는 왜 Por que Jesus Cristo não poderia lavar o nosso pecado também, sendo que lavou o dela? 오늘 많은 사람들 Só que o incrível é que muitas pessoas de hoje frequentando a igreja 분명히 예수님 십자가에 못 sabem da morte de Jesus na cruz, 사흘 만에 sabem que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, 성경이 뭐라고 말하는 mas o que diz na Bíblia? 예수 우리의 범죄함을 위하여 Jesus Cristo foi entregue pelas nossas transgressões 우리를 의롭다 하심을 위하여 e ressuscitou para a nossa justificação. 예수님이 부활하신 Jesus Cristo ressuscitou. 예수님의 부활 A ressurreição de Jesus 우리가 의롭게 되는 그 사실 때문에 존재. existe por quê? Para a nossa justificação. 예수 부활하신 다른 Não existe outro motivo para a ressurreição de Jesus. 우리를 의롭다 하심을 위해서 Ele ressuscitou para a nossa justificação. 그 예수님 부활하신 뒤에 의롭다고 하죠. Então, depois da ressurreição, ele falou o quê? Que nós somos justos. Sim, ele disse que nós somos justos. 근데 여러분 많은 사람들은 아직 예수 우리 죄를 십자가에 못 박혀 Só que muitas pessoas, mesmo Jesus Cristo tendo morrido pelos nossos pecados, mesmo ele tendo ressuscitado, e mesmo depois de 2000 anos ter se passado, uma coisa que realmente dói o coração 죄인으로 é que muitas pessoas ainda hoje acreditam ser pecadores. 만일에 예수님이 우리의 죄를 십자가에 못 박혀 죽은 우리가 죄인 Se Jesus Cristo se entregou e morreu pelos nossos pecados, mas ainda permanecemos como pecadores, pessoal, no final, qual foi o motivo de Jesus Cristo ter derramado o seu sangue? 죄인으로 나 Se ainda permanecemos como pecadores, 왜 예수님 부활하신 por que Jesus Cristo teve que ressuscitar? Pessoal, isso está errado. 참 많은 사람들이 안타깝게 사단에 De uma forma muito lamentável, muitas pessoas enganadas por Satanás, 예수 십자가에 우리 죄를 mesmo Jesus Cristo tendo lavado nossos pecados na cruz, 정말 우리를 보고 죄인이라고 생각합니다. ainda existem muitas pessoas que se consideram pecadoras. 그 성경은 그런 분은 좀 더 자세히 이야기 Na Bíblia, para poder detalhar e explicar um pouco melhor sobre isso, 자 이야기를 está escrito sobre a história da mulher surpreendida em adultério. 다른 이야기 다 Só vamos esquecer de outras coisas hoje. 내가 가늠한 여자가 Sabe, eu me coloquei uma vez no lugar dessa mulher. No meu coração, 그 여자가 대가 돈에만 죽을 수밖에 me colocando no lugar dessa mulher, eu tinha que morrer apedrejada. 없어. 끌고 들어 성경 Mas os escribas e os fariseus me levaram para perante Jesus. 여자는 왜 끌고 가? Aquela mulher nem sabia por que estava sendo levada para ele. 예수님이 말씀을 전하고 있어요. Jesus Cristo estava pregando a palavra, 예수님 가운데 colocaram ela e Jesus ali no meio e rodearam os dois. 손에 돌을 Todos pegaram uma pedra 한 수용한 바리새인들이 e os escribas e os fariseus disseram: 선생님이 이 여자가 가늠하다 현 Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. 모세는 율법이라니 아주 돌로 치라명하여 Nas leis de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. 선생은 어떻게 말하겠나? Mas tu o que dizes? 예수님 아무 말씀나 손가락으로 땅에 걸. Jesus não disse nada, né? Ele se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. 참 많은 사람들이 그 성경 요한복음 8장 Muitas pessoas lendo essa passagem da Bíblia 예수님께서 왜 손가락으로 땅에 não sabem o porquê Jesus Cristo escreveu na terra com o dedo. 그 이야기를 정확하게 Não são muitas pessoas que sabem interpretar esse versículo. 저도 잘 Eu também não sabia muito bem. 근데 여러분 제가 성경을 읽다가 Só que lendo a Bíblia, 그 이야기가 나오 sai sobre isso. 예수님께서 왜 손가락으로 Por que Jesus Cristo teve que escrever com o dedo na terra? 저는 이 사실 발견은 Quando eu descobri sobre o que significava, eu fiquei muito surpreso. 이래서 예수님 손가락으로 Ah, é por isso que Jesus Cristo escreveu com o dedo no chão. 어나 저는 Um dia eu vi o livro de Jeremias. 예레미야 이스라엘 백성 Lá no livro de Jeremias fala, né, o povo de Israel pecou e Deus os interferiu. 근데 하나님이 내려가다 31장 Só que descendo, chegando no capítulo 31, 반대로 이스라엘 백성을 위해서 구원의 말씀을 하시고 돌아오는 말씀 Deus começou a enviar palavras de salvação, né, de bênçãos para o povo. 야, 예레미야 31장 너무너무 멋있다. Nossa, o capítulo 31 de Jeremias é muito legal. 그래서 제가 한 절 한 절 읽어 내려가. E eu comecei a ler versículo por versículo. 근데 놀라운 이야기가 Só que estava oculto ali palavras muito incríveis. 다른 사람들은 성경에 왜 이것을
Eu não sei se as outras pessoas não conseguiram enxergar esse trecho aqui, 저는 이 성경에 깜짝 mas quando eu vi, eu fiquei muito surpreso. 예레미야 31장 31절에 O 뭐라 que diz em Jeremias 31:31? 나 여호와가 말하노라 Eis aí vem dias, diz o Senhor, 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 이새 Nova aliança. É uma promessa, né? 근데 이 언약을 뭘가 약속이라냐면은 십계명 율법을 가지고 Pessoal, a aliança foi chamado de aliança, né? Os 10 mandamentos também. 어떤 사람들은 말하기를 그건 율법이 그건 약속이 Tem pessoas que falam, não, pastor, aquilo é um mandamento e aqui se está falando de promessa. Quem não sabe da Bíblia fala dessa forma. 근데 왜 이 성경을 가지고 저 율법을 가 십계명을 가지고 약속 Por que, né? Os 10 mandamentos também é uma aliança. 십계명은 출애굽기 20장에 Os 10 mandamentos aparecem em Êxodo capítulo 20. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, sabe? Não tornará o nome do Senhor teus Deus em vão, guardai o sábado para o santificar, honrai teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 이 율법 출애굽기 Esses mandamentos estão escritos em Êxodo capítulo 20. 정확하게 성경인데 Se nós formos falar sobre os anos, BC 1400 isso se retrata 1491 a.C., 모시 1500년 1500 anos antes da vinda de Jesus. 그걸 어떻게 하냐면 이스라엘 백성들이 애굽에 나왔던 Isso é possível saber pela história do Egito, né, de quando Israel saiu de Egito. BC 1491년에 Lá na história do Egito está dizendo que em 1491 os israelitas saíram do Egito. 나올 때 이제 그 홍해를 건너자마자 E quando eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho e chegaram ali na península de Sinai, 시내산 위에서 하나님은 첫 no Monte Sinai Deus entregou ali os mandamentos para Moisés. 그 율법 십계명 Então por que é chamado de aliança esses mandamentos? Porque antes de Deus entregar esses mandamentos, ele já havia dito ao povo de Israel: 내가 너에게 명한 이 모든 명령 olha, se vocês guardarem e cumprir todos os mandamentos que eu lhes der, serás abençoado, 제사장 나라가 tu serás uma nação de sacerdotes, será um povo santo. 그러나 만일 지키 Mas se não guardares, será maldição. 그야 신명기 28장에 좀더 Essa história está mais detalhada em Deuteronômio, capítulo 28. 신명기 28장에 Se nós vermos em Deuteronômio 28, 하나님 여호와의 말씀을 따라 se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, 와도 복음 bendito serás na tua cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, tudo será uma bênção. Foi uma promessa dada por Deus. 근데 이제 좀 더 읽어 Mas se continuarmos a leitura, 만에 너의 이 법을 지키지 않 diz, caso você não cumpra as leis, ao entrar será maldição, ao sair será maldição, né? Tudo será maldição. Então vamos pensar. 법은 아주 A lei era algo muito simples. 이걸 지키면 모든 Se você guardar esses mandamentos, tudo é bênção. 못 지키 Se não, tudo é maldição. 그럼 이스라엘 백성이 이 법이 저주의 법이겠어요. Então, pessoal, para o povo de Israel, essas leis são leis de bênção ou de maldição? 대답해 보세요. 저주의 Respondam, pessoal, isso é bênção ou maldição para o povo? É maldição. Por quê? 한 사람 빠지면 다. Não teve nenhum que conseguiu guardar um mandamento sequer. 저는 옛날에 제가 어릴 때 우리 교회 목사님들이 우리 집에 신방 Só quando eu era pequeno e pastores visitavam a minha casa, 신명기 28장에 이 복이 임하게 된다기를 바란다고 기도. eles oravam desejando que recebêssemos a bênção de Deuteronômio 28. 그 복은 우리가 법을 다 지키. Só que, pessoal, essa é uma bênção que só é possível receber se você guardar todos os mandamentos. Porém, não existe na humanidade nenhum ser humano que conseguiu guardar esses mandamentos. 법은 E quando você transgride uma dessas leis, o que vem é maldição, não é bênção. 그래서 여러분 그 십계명 그걸 가지고 Então, os 10 mandamentos, 법계 sabe, foram colocados dentro da Arca da Aliança 법계를 가지고 e chamam justamente de Arca da Aliança. 언약 A Arca da Aliança
약속을 한 것을 약속을 갖다 넣어두는 계단. Quer dizer, a arca foi colocada a promessa. 제가 필라델피아에 갔는데 Uma vez eu fui para Filadélfia 거기 어떤 목사님이 e um pastor me procurou, né? Ele veio me conhecer. Ele me deu o seu cartão de visita e estava escrito lá, Igreja da Nova Aliança. Eu perguntei para o pastor, o senhor sabe o significado da Nova Aliança? Ele falou, não muito bem, pastor. 제가 새 언약에 대한 얘기를 Então eu falei bem detalhadamente sobre a Nova Aliança para ele. 굉장히 큰. Era uma igreja muito grande. 하여튼 이 새 언약이야 뭐가? Só que o que significa a Nova Aliança? 십계명 율법 이거는 Os 10 mandamentos são a primeira aliança. 이 언약은 지키면 복을 받고 못 Essa aliança é uma aliança onde se você cumprir elas, você recebe a bênção, se não é maldição. 이 법을 Só que o problema nessa aliança é que não existe ninguém na humanidade que conseguiu cumpri-las. 지켜서 8장 1절. Por isso em Romanos capítulo 8, versículo 1, 그러므로 그리스도 예수 안에 결코 정죄함이 없는 diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 그리스도 예수 안에 2절에 보면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망입니다. No versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 자, 여기서 말하는 죄와 사망의 법 A lei do pecado e da morte que diz aqui se refere aos 10 mandamentos. 그리고 새로운 언약 이것이 생명의 E a nova aliança se refere à lei do Espírito da vida. 왜냐하면 그 법을 다 지키면 축복이 Porque nos mandamentos, se você guardar todos os mandamentos, é bênção. Mas se não cumprir, aquilo faz de você pecado e morte. 그래서 이제 그 법을 지키면 복을 받고 못 지키면 저주 받는다고 Então, na primeira aliança diz que se você cumprir é bênção, se não é maldição. Então, o povo de Israel disse que iria cumprir todos. 율법 십계명 2개 돌파 하나님의 손가락으로 기록했다고 돼. Na Bíblia fala que Deus escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra os mandamentos que entregou a Moisés. 시내산에서 받아가지고 내 E Moisés recebeu, né, aquelas tábuas de pedra com os mandamentos e desceu do Monte Sinai. 밑에는 이미 금송아지를 만들어 놓고 제사를 Só que quando desceram, o povo já tinha feito um bezerro de ouro e estava fazendo sacrifícios para ele. Então Moisés, na hora, ele quebrou aqueles mandamentos. 법이 사람. Por quê? A lei estava viva e todos iriam morrer por causa disso. 그리고 그날에 금송아지 3.000 pessoas morreram naquele dia pelo fato de estarem servindo um outro Deus. Por quê? Veio a lei. Quando não tinha lei, 그뭐 não tinha punição para o que se fazia. 법이 죄를 지었는데 법이 오자마자 Mas assim que veio a lei, no momento que eles pecaram, 3.000 morreram. 계속해서 그 법을 E, sabe, aquilo foi matando. 그 율법을 쳐다보지 못하가 Por isso, Deus, para impedir das pessoas novamente olharem para aqueles mandamentos, colocou dentro da arca da aliança e tampou aquilo. 덮었어요. 그 뚜껑이 속죄소 저 뭡니까? E o nome da tampa se chama propiciatório, né? O local da bênção, no local da graça. 하나님은 우리를 Só Deus não deseja que nós enxerguemos a lei novamente. Deus, ele impediu de nós abrirmos aquilo para vermos as leis. 하지 말라. 근데 베스베 사람들 그걸 쳐다보다 Só que teve um povo que abriu aquilo e cerca de 50.000 e 70 pessoas morreram. 이제 그 법, Nós não devemos mais olhar para as leis. Só que muitas pessoas, muitas igrejas hoje, 주일마다 그 ainda todo domingo ficam fazendo a leitura dos 10 mandamentos para decorar aquilo. 하나님 진짜 É uma coisa que realmente deve fazer o coração de Deus doer muito. 법을 주인데 늘 지키면 복을 받고 못 지키면 Porque é uma lei que, sabe, foi dado. Se você puder cumprir, você será abençoado. Se você não cumprir, será amaldiçoado. Deus sabia que o povo não poderia cumprir, mas o que fez Deus ter que dar aquelas leis 깨우쳐 주기 위해 é porque o ser humano tinha que ter a consciência do pecado, eles tinham que perceber o pecado. 율법에 가입한 것은 범죄를 더하게 Por isso, em Romanos capítulo 3, diz que a lei foi dada para que as pessoas pudessem perceber o pecado. Os 10 mandamentos foram dados para que as pessoas pudessem perceber que tinham pecado. 하는데 모든 다 죄. Só que todos perante essa lei pecaram. 한 사람 인간 전부 다 멸망. Por isso, todo ser humano tem que ser destruído, então. 모든 사람 죄를 범해서 하나님 영광이 이르시. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 근데 하나님 우리 인간을 너무너무 사랑. Mas já que Deus amou muito o ser humano, 그렇기 때문에 하나님은 그냥 인간을 저주를 내리기 Deus não queria simplesmente amaldiçoar a humanidade. 살리기 위해 Então, novamente, para dar vida, 하는 새 법을
Deus estabeleceu uma nova lei, uma nova aliança. 그 이야기가 예레미야 31장 31절. Isso está descrito em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. O que diz em Jeremias 31, 31? 나 여호와가 말하. Eis aí vem dias, diz o Senhor, 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 첫 번째 세운 언약은 십계명이니 A primeira aliança são os 10 mandamentos. 약속을 했으면 Foi uma promessa dada. Se você cumprir, você receberá a bênção. Se você não cumprir, receberá a maldição. 그렇기 때문에 첫 언약으로 한 모든 사람이 Então, na primeira aliança, todas as pessoas recebem a maldição. 그 가운데 Dentre essas pessoas tinha uma pessoa, quem era? 누구냐? A mulher adúltera, 가늠하다 porque ela foi surpreendida num ato de adultério. 장관들 바리새인들이 여자를 데리고 돌로 치려고 Os escribas e fariseus levaram ela para Jesus para apedrejá-la. 서기관이 말했으면 선생님 이 여자 가늠하다가 현장에서 잡 Só que antes disseram ao Jesus, Senhor, essa mulher foi surpreendida em adultério. 모세는 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니 E na lei de Moisés diz que essas mulheres devem ser apedrejadas. Mas tu, mestre, o que dizes? 모세는 이러한 여자 돌로 모세 율법이라는 돌로 치라 명. Nas leis de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada, mas tu, o que dizes? 자 이제 누가 말하는 게 중요하지 않고 Só não importa quem está dizendo, 어떤 법을 따라서 mas sim conforme qual lei está dizendo. 그래 그 법이 없는 Um país sem lei 문제가 não tem problema. 옛날에 우리나라는 통행금 Antigamente, aqui na Coreia, tínhamos o toque de recolher. 적들이 이제 고무보들 타고 남한데 Porque países inimigos invadiam nosso país, né, pela noite, pelo litoral. 그래서 이제 들어와서 이제 E eles entravam, invadiam nosso país e ficavam como espiões aqui. 근데 우리나라에는 전부 다 바다를 끼고 E já que o nosso país inteiro é rodeado pelo mar, 이제 그 도가 바다를 끼고 있지 않는 도가 하나 있는데 충청북도 somente na província de Chungcheong Norte é que não tinha, né, mar, não tinha nenhuma ligação com o litoral. 통행금 Só que ali não tinha o toque de recolher. 사람들이 충청남도하고 충청북도 경계 Tinha aquelas pessoas que viviam entre o Chungcheong Sul e o Chungcheong Norte, né? 충청남도에서 이렇게 막 놀다가 밤 12시가 넘었습니다. 경찰이 막 Então eles ficavam brincando ali, se divertindo, né, ali no Chungcheong Sul. 그 충청남도에는 그 Aí chegava ali no momento de toque de recolher, as polícias iam pegá-los, né? Só que eles corriam para a região norte que não tinha aquela lei. 또 가면 Chegando ali na região norte, o policial já não pode mais levar aquelas pessoas. 거기 충청북도에는 충청북도 Porque ali na região norte já tem a polícia do norte e não tem aquela lei. 는 요즘은 다 통행금지법이 없지만 Hoje em dia já não existe mais essa lei, né, e no país inteiro. 통행금지법이 있을 때 산 사람. Mas eu sou uma pessoa que vivia nessa época do toque de recolher. 친구랑 놀다 밤 12시 넘으면 막 살살 기어다니다가 Sabe, as pessoas ficavam se divertindo até meia-noite, né? 가 있었어요. Teve essa época aí. 근데 분명히 충청남도 하면 통행금지법이 걸리면 죄인이 되는 Então, se você se torna um criminoso, se você for pego em Chungcheong-sul, 그 법이 없기 때문에 죄인이 na hora de toque de recolher. Mas se você for para o norte, você não tem culpa de nada. 충청남도 충청북도 차이에서 지금 안 그렇지. Hoje não tem isso, mas essa era a diferença naquela época sobre essas duas regiões. Eram diferenças regionais. 시간의 차이가 있어요. E também tinha diferenças de tempo. Como assim a diferença de tempo? 법이 있는데 Tem a lei. 모세의 율법 그 첫 번째 법 그거는 죄와 Pessoal, a primeira lei de Moisés 법을 범죄한 아무 é a lei do pecado e da morte. 다 저주를 받고 멸망 E já que ninguém conseguiu guardar todas as leis, todos devem ser amaldiçoados e mortos. 하나님 만드신 인간이 다 죄를 지었다 다 멸망받는 걸 보고 E vocês acham que Deus vai ver e vai se alegrar de ver a sua criatura sendo destruída e morta? 과곡수 죄만 짓지만 지옥까지 너무 피곤하다. Ai, aquele Oxo Park ali vive pecando, ele só me dá trabalho. Que bom que ele vai pro inferno, é um trabalho a menos. 죄만 짓다면 지옥 가. Ó, Samuel vai pro inferno. Deixa. Deus não é assim, pessoal. Deus, ele prometeu, mas ele queria dar vida ao ser humano. 그래서 Por isso ele disse, 예레미야 em Jeremias 31, 31, 나 여호와가 말 diz o Senhor, 보라 나 eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
자, 전에 있던 언약은 A primeira aliança, o primeiro mandamento, são os 10 mandamentos. Foi uma promessa. Por isso chama de aliança. 모든 걸 지키면 Se você guardá-las, é bênção. Se não guardá-las, é maldição. 자, 출애굽기 19장 Vamos ler primeiro em Êxodo 19. Por favor, procurem por Êxodo 19. 19장 5절 Versículo 5. 세계가 다 내게 속하 있는 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국에 내 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 다음 너희가 내게 대 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말 이스라엘 Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 7. 모세가 와서 Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 8절 8. 백성이 일제히 응답하여 가로되 우리가 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 자, 이걸 다 지키면 복을 받는다 하는데 자, Então, se você cumprir todas as leis, será uma bênção. Foi uma promessa dada. 그래서 율법 Por isso que dizem que os mandamentos também é uma aliança. 근데 이제 이다 지키 Então, foi dada essa promessa que se você guardar todos, será abençoado. Mas todos, não existiu nenhum ser humano que conseguiu guardar. 약속대로 인간은 저주를 받아야 돼. Então, conforme a promessa dada, o ser humano recebe maldição, porque não cumpriram as leis. 죄를 안 지어서 아무도 Não existe nenhum ser que seja que nunca pecou. 다 저주를 받을 수밖에 Então, a humanidade não tem como evitar a maldição. Por quê? Por causa dos mandamentos. Por causa dos mandamentos. 율법은 우리 죄와 저주의 사망의 법. Os mandamentos são as leis do pecado e da morte. 그래서 하나님은 우리를 율법을 보는 걸 싫어. Deus não deseja que nós enxerguemos as leis. 율법을 못 쳐다보기 위해 Para nós não enxergarmos as leis, 법궤 안에 넣고 colocou dentro de uma arca, tapou aquela arca com uma tampa e disse: não olhe. 나는 진짜 이 율법은 내가 하나님 화난다. Deus, sabe, fica bravo de ver vocês tentando olhar as leis. Não olhe para isso. Por isso Deus colocou aqueles querubins para proteger e não abrir mais. 속죄소라. E o nome daquela tampa é propiciatório, né? O lugar da misericórdia. 죄를 속하는 율법을 덮어놔야 돼. 율법을 세워놔. Porque para ter remissão dos pecados, primeiro tem que cobrir aquela lei. Não tem como deixar aquilo estabelecido. A mulher adúltera foi surpreendida num ato de adultério. Ela tem que morrer apedrejada. 근데 율법 가지고는 그 여자를 살릴 수가 Mas com esses mandamentos não tem como salvar aquela mulher. 예수님 앞에 여자를 Levaram aquela mulher perante Jesus. 그럼 이 여자가 가늠하다 현장 Senhor, essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. 모든 율법이라냐 돌로 치라며 선생은 어떻게 말? Na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. 예수님이 이 여자를 살려야 하는 Jesus deve agora salvar essa mulher. 율법을 가지고는 약속이 있기 때문에 Mas já que existe a promessa da primeira aliança, pelos mandamentos de Moisés não tem como salvar essa mulher. Então o que Jesus Cristo pensou? 새 언약을 Ah, Deus disse que estabeleceria uma nova aliança. 그 새 언약은 하나님이 Deus havia já profetizado sobre essa nova aliança. 여자를 살리기 E agora, para salvar a vida dessa mulher, 새 언약으로 재판 só é possível salvar se ela for julgada pela nova aliança, pelos mandamentos de Moisés, ela vai ter que morrer. 1장 31절에 Em Jeremias 31:31, 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 새 언약 eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 당시에 언약 Naquela época, sim, existia uma aliança. 언약이 있는데 왜 또 새 언약을 Existia uma aliança, então por que foi necessária uma nova aliança? 십계명 이 법을 가지고는 사람을 멸하고 죽이고 저주받고 Porque a primeira aliança, que são os 10 mandamentos, mata e destrói a pessoa. 구원할 수는 É uma lei que não pode salvar alguém. 누구든지 이 법을 Não importa quem seja, se coloca essas leis, 남자나 여 seja homem ou mulher,
Não há ninguém que nunca transgrediu as leis. Todos já pecaram. Todos receberam a maldição. Todos devem ser amaldiçoados pela lei. Quando eu estava em Daejeon, fiz uma conferência. E uma senhora de Jeonju veio participar da conferência. Ela participou, recebeu a salvação e ficou muito feliz. E no dia seguinte ela trouxe o marido dela. E depois da pregação, um jovem evangelista daquela época, conversou, foi tentar conversar com ele. Perguntou ao Senhor, o Senhor tem pecado? Geralmente as pessoas falam, quem não tem, né? Lógico que eu tenho pecado. Só que ele respondeu de uma forma diferente. Não, eu não tenho pecado. Então, se você foi para tentar explicar sobre a remissão dos pecados, só que a pessoa diz que não tem pecado, não tem diálogo, né? E aquele jovem perguntou, o senhor nunca mentiu? Ele olhou para mim, ele olhou para aquele jovem e falou, eu só aprendi a falar coisas corretas porque eu iria mentir. Já não tinha mais o que falar para aquele senhor. Depois de um tempo, novamente perguntou, Senhor, o senhor nunca odiou ninguém também? Por que eu vou odiar alguém que está tentando manter sua vida? E a esposa dele estava escutando do lado. Sabe, ela esperava que ele confessasse os pecados dele, que recebesse a remissão dos pecados. Só que já que ele não estava tendo essa atitude, ela ficou brava. Querido, você não tem pecado? Já que a vovó teve aquela atitude, né, aquele senhor ficou assustado. Você me traiu tantas vezes antigamente, você me fala que não tem pecado. Teve uma vez que eu tive que ir na casa de uma jovem que estava traindo com ela e teve que quebrar tudo na casa dela. Teve uma outra vez que eu fui buscar ele na casa de uma outra. E se isso não é pecado, o que é pecado então? E ainda mais você no seu negócio, lá atropelou uma pessoa e ia fugir, isso não é pecado? Nossa, aquele vovô ficou muito sem jeito. Porque ele nunca imaginou que a sua esposa iria dedurá-lo daquela forma, né? E aquele jovem então perguntou, Senhor, o senhor tem pecado? Pois é, né, filho? Tenho pecado sim. Se isso é pecado, né, pessoal? Como não é? Naquele dia disseram que ele recebeu a remissão dos pecados. Se nós julgarmos qualquer pessoa que seja pelas leis de Moisés, não há nenhum ser na humanidade, na história da humanidade, que possa ir para o reino de Deus. Deus, por nos amar, sim, Ele fez a sua promessa na primeira aliança e nós não cumprimos aquela promessa. E para nós termos vida, foi necessária uma nova aliança. Em Jeremias 31, versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. A Bíblia fala, porquanto eles anularam a minha aliança, ou seja, todos não cumpriram os mandamentos de Deus. No versículo 33, assim diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui no versículo 34 tem o versículo decisivo. Espero que vocês, pessoal, decorem esse versículo na cabeça. Vocês devem saber desse versículo.
여호와를 알라 하지 아니하리니 Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. 이는 작은 자부터 큰 자가 다 나를 Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. 그다음에 뭐라고 E o que diz depois disso? Vocês enxergam aqui, pessoal? Podem ler também? 그다음부터 Vamos ler juntos esse último trecho. 내가 Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 Assim diz o Senhor. 자 이제 첫 번째 법은 Só os primeiros mandamentos. 우리 죄를 법을 어기면 멸망을 받는다는 Era uma lei onde, se deixássemos de cumprir alguma delas, seríamos amaldiçoados. E Deus, para nos salvar, 이제 법을 바꾸 Ele mudou essa lei. 우리가 지은 모든 죄 Todo pecado que cometemos, agora não será mais o Oxo Park que vai pagar. Não será vocês que irão pagar esse pecado. Não vai ser o evangelista Samuel que vai pagar. Entenderam? 한의사 황효정 장로가 사는 것 Não é o ancião Hana, que é o nosso médico, que vai pagar os seus pecados. 내가 그들의 죄 A Bíblia fala: Pois perdoarei as suas iniquidades, 치는 그 죄를 e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 Quem diz isso? O Senhor. 자 예수의 손가락 땅에 글씨 Só Jesus Cristo escreveu com o dedo na terra. 왜 손가락 땅 Por que Jesus Cristo escreveu com o dedo na terra? 첫 번째 십계명 첫 언약도 하나님의 손가락으로 Os primeiros mandamentos, as leis de Moisés, também foram escritos pelo dedo de Deus na tábua de pedra. 쓰신 그딱두번 나오는 Só existem dois momentos onde o próprio Deus escreveu com o seu dedo. 십계명 율법 쓸 때 하나님 손가락 글씨 쓰셨고 A primeira vez foi quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. 예수님께서 가늠한 여자 앞에서 손가락 땅에 글씨 E a segunda vez foi quando Jesus, perante a mulher adúltera, escreveu com o seu dedo no chão. 예수의 새 언약을 기록하신 거예요. Só o que significa isso? Jesus Cristo, ele escreveu aquelas novas leis, a nova aliança. 땅은 우리 몸을 의미하고 우리 마음 Não foi escrito em tábuas de pedra, ele foi escrito na terra, né? A terra representa o coração humano. 여자 가늠하다 잡혔습니다. A mulher adúltera, ela foi surpreendida no ato de adultério. E se julgá-la conforme as leis de Moisés, 저주받고 멸. ela tem que ser morta, destruída. 그러나 반대로 새 언약으로 심판하고 Mas se julgá-la pela nova lei, pela nova aliança, 그 자는 죄가 없. aquela mulher não tem pecado. Por quê? 하나님이신 내가 그들의 죄악을 다 다시 그들을 기억지 아니하며 Na nova aliança, Deus prometeu: Pois eu perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. Quem disse isso, pessoal? O Senhor. 제 죄는 A primeira aliança 우리가 하나님의 약속을 지키지 않고 죄를 범하면 우리의 죄 se torna pecado toda vez que nós transgredimos algum mandamento de Deus. 우리가 잘하고 못한 것 따라서 Ou seja, o castigo é dado conforme o nosso ato. 두 번째 Mas na nova aliança, 하나님이 어떻게 하시는 그걸 우리가 nós aceitamos o que Deus faz, não importa o que nós fazemos. 죄를 우리가 아닌 하나님이 죄 Não somos nós que pagamos pelo preço do pecado, mas Deus fez isso por nós. Pois eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. 만일에 여러분 그 죄를 하나님 E se Deus não lavar esses pecados, 하나님이 언약을 ele se torna transgressor da lei. Deus se torna o próprio pecador. 그 하나님이 예수님을 Por isso Deus enviou Jesus, 하나로 남겨놓고 씻으면 안 되니까 e já que ele tem que lavar todos os pecados sem deixar um sequer para trás, 사람의 죄를 십자가에 피로 na cruz, pelo sangue de Jesus, foi lavado todos os pecados da humanidade. 언제부터 적용 E desde quando essa lei começou a atuar? 가늠한 여자 때부터 Desde o momento onde a mulher adúltera foi levada até Jesus. A mulher adúltera foi surpreendida em adultério, levada até Jesus. 따라 재판하고 Ele tentando julgá-la pela lei de Moisés, 그전 돌에 맞아 죽어 o único caminho para ela era morrer apedrejada. E as pessoas estavam ali com as pedras na mão já. Só que perguntaram para Jesus. 예수님 손가락으로 먼저 Jesus Cristo escreveu a nova aliança com o seu dedo. Ele se levantou e disse: 너희가 죄 없는 Dentre vocês, aquele que não tiver pecado, que lhe atire a pedra. Só que não tinha ninguém que não tinha pecado ali. Por isso ninguém pôde apedrejá-la. 그 다음에 Novamente, né, ele escreveu com o dedo na terra. 그 이야기 듣고 막 Muitas pessoas, escutando as palavras de Jesus, ficaram envergonhados. Porque perceberam: poxa, eu também tenho pecado. 자기가 죄를 죄가 있는데 남을 E mesmo com o pecado, estava querendo julgar uma outra pessoa. 자 이제 하나님이
Só Deus estabeleceu essa nova aliança. 십계명도 하나님이 세우신 Os 10 mandamentos foi estabelecido por Deus. 그다음에 예레미야 31장 31절 34절까지 이건 E essa nova aliança que está descrito em Jeremias 31, dos versículos 31 ao 34, também foi dado por Deus. 하고 못하는 것에 따라서 죄를 벌을 받거나 Na primeira aliança, né, o castigo era dado conforme a nossa obra, a nossa atitude. Mas na nova aliança, depende daquilo que Deus fez. 만일에 하나님이 내가 그들의 죄악을 사하니 그 죄 Imagina, se Deus prometeu, pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei, e Ele não lava os nossos pecados, Ele se torna mentiroso e Ele se torna transgressor da lei. 나는 우리 모든 사람 죄를 명백하게 Por isso Deus, por meio de Jesus, lavou perfeitamente os nossos pecados. 근데 우리가 정말 하나님 Então, por mais que Jesus Cristo tenha lavado nossos pecados, se ainda utilizar os 10 mandamentos para julgar, tem que morrer apedrejada. 죄를 지어 Porém, pecou. 은혜 성령의 법 Mas se julgá-la pela lei do Espírito da vida, 나도 너를 정죄하지 않는다. 그래 eu tampouco te condeno. 여러분 우리는 이런 법들을 Só nós, sem sabermos disso, 율법을 어겨 mesmo tendo transgredido a lei, 앞으로 율법을 잘 지키면 as pessoas pensam, é só eu melhorar, me esforçar mais. Pessoal, uma vez transgredida a lei, não importa você cumpri-las daí para frente, que não adianta, porque você já tem o pecado cometido. 모든 처벌을 예수 십자가에 대신 받 Jesus Cristo recebeu para si todos os pecados que nós cometemos. Por isso, ele nos aperfeiçoou. Ele morreu na cruz com nossos pecados. Por quê? Justamente para realizar essa nova aliança. 내가 그들의 Pois perdoarei as suas iniquidades 다시는 e dos seus pecados jamais me lembrarei. 자 Pessoal, hoje, dentre todos vocês que estão escutando essa pregação, 많은 분이 여기 죄를 안 eu tenho certeza que não existe ninguém que nunca pecou. 만약 여러분이 율법까지 재판받은 E se vocês forem julgados conforme as leis de Moisés, 돌에 맞아 죽어 devem ser mortos apedrejados. 그러나 예수님의 이 하나님의 새 언약 이 새 언약으로 Mas se vocês forem julgados pela nova aliança de Deus, 여러분 전부 다 todos são inocentes. 내가 Porque Deus falou, pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 예수님 보내 우리 죄를 대십자에 못 Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e ele morreu na cruz por nós. Derramando seu sangue, ele lavou todos os nossos pecados. 거룩하게 Nos fez santos. 우리가 이제 그 부활절이 바로 Isso é Páscoa. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. 자 여러분 율법만 믿지 Pessoal, não acreditem só na lei. Acreditem também na nova aliança. 자 율법으로 재판받고 싶은 Levanta o braço, por favor. Quem quer ser julgado pela primeira aliança? Ninguém? Muito bem, pessoal. 새 언약을 Quem quer ser julgado pela nova aliança? 예 Muito obrigado. Pessoal, o que é a nova aliança? Eu, ou seja, Deus, né, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. 하나님 여러분의 죄를 Deus perdoa os seus pecados e diz que não se lembra mais. 자그 법을 만든 Ele fez essa lei 제일 먼저 그 재판을 받은 여자 e a primeira pessoa que foi julgada por essa lei foi a mulher surpreendida em adultério. 우리도 가늠한 여자처럼 Nós também, como uma mulher adulta, cometemos muitos pecados. 새 언약으로 E se nós formos julgados pela nova aliança, todos nós somos justos, somos inocentes. 이것이 하나님의 Essa é a promessa de Deus. 저는 현재까지 많은 사람 이 복음 Eu, até hoje, preguei esse evangelho para muitas pessoas. 안타깝게 오늘 많은 사람 De uma forma muito lamentável, ainda muitas pessoas hoje 만 알지 두 번째 언약 conhecem muito bem a primeira lei, mas não conhecem bem a segunda aliança. 언약으로 가지고 신만 다 죄인이기 E já que pela primeira aliança todos são pecadores, todos dizem ser pecadores. 때문에 하나님은 새 Pessoal, Deus já estabeleceu a nova aliança. 그래서 새 A nova aliança. A nova aliança. 첫 번째 언약은 A primeira aliança são os 10 mandamentos. 두 번째 언약 E a segunda aliança, 내가 그들의 죄악을 eu perdoarei as suas iniquidades 가진 그 죄 e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança. 가늠한 A mulher adúltera 제일 foi a primeira 법을 예수님 기록하신 그 법이 que foi julgada conforme a nova aliança escrita ali pelo dedo de Jesus. Sim, ela pecou, ela cometeu adultério.
Mas Jesus Cristo falou, eu tampouco te condeno. Eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Só quão incrível é isso. 그냥 곧 죽을 Ela acreditava que logo iria morrer, 땅바닥에 떨어진 mas viu aquela montanha de pedras no chão. Pedras que eram do tamanho de um punho, que poderia quebrar a cabeça dela, quebrar as costas dela. Sabe, ela poderia ter a sua face quebrada, ela deveria morrer de uma forma horrível. 예수님이 새 언약으로 Mas Jesus Cristo a julgou pela nova aliança e a salvou. 하나님은 가늠한 여자만 Só Deus não amou somente a mulher adúltera. 우리도 동일한 Ele nos amou da mesma forma. 여러분에게도 그렇게 말해. Por isso, para vocês também Deus diz, 내가 너희의 죄를 사. pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 그러기 위해서 예수님 십자가에 못 박혀 Foi por isso que Jesus foi crucificado na cruz. Por isso ele recebeu todo o castigo na cruz. E ele nos livrou de todos os pecados. 감사합니다. Pessoal, vocês agradecem por isso? 그것을 믿는 것이 예수를 믿는 Crer nisso é crer em Jesus. 슬프게도 Lamentavelmente, 이런 성경을 잘 몰라. muitas pessoas, ainda por não saberem bem da Bíblia, 조금만 알아가 conhecem apenas um pedaço. 율법만 알아. Só conheceu os mandamentos. 언약을 Não sabem da nova aliança. 죄 때문에 고통하는 분들이 너무 Por isso, muitas pessoas ainda sofrem por causa do pecado. 여기서 벗어나. Pessoal, vamos nos libertar disso. 가늠한 여자가 재판만 똑같이 우리도 그날 주님 Da mesma forma que a mulher adúltera foi julgada pela nova aliança, Deus também quer nos julgar dessa forma. 내가 그들의 죄악을 다시 거저 기억지 아니하다. Pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. 그래서 다시 예수님은 우리를 보고 의롭다고 하시고 Por isso, Jesus Cristo diz que nós somos justos, que não se lembra dos nossos pecados. 마지막으로 로마서 8장에 있는 말씀 좀 Vamos procurar um versículo em Romanos capítulo 8. 로마서 8장을 Por favor, procurem em Romanos capítulo 8. 장 30절, Romanos capítulo 8, versículo 30. 31절 Não, vamos ver a partir do versículo 31. 그런 적이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 자기 아들 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주니가 어찌 그 아들 함께 모든 우리에게 은사를 주지 Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com eles todas as coisas? 누가 능히 하나님 택하신 자들을 송사하리 어렵다 하시니 하나님 Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 누가 정죄하리요 죽으실 분 아니 다시 살아나시는 그리스도 예수님 그는 우리 하나님 우편에 계신 우리를 위해 친히 간구하신 자 Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 여기서 누가 능히 하나님 택하신 자들을 송사하리요 어렵다 하시는 하나님 Aqui fala, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 할렐루야 주님께 찬양 Aleluia, eu louvo a Deus. 하나님 우리를 보고 어렵다고 Deus diz que nós somos justos. 만왕의 왕의 재판장 되신 하나님이 어렵다 Se o Rei dos Reis diz que nós somos justos, 우리를 정죄할 사람 pessoal, quem poderá nos condenar? Amém, pessoal? 그 법으로 재판하는 Sabe, julgando por essa lei, 가늠한 돌에 맞추 a mulher adúltera que deveria ser morta apedrejada, vive. 우리도 이제 새 언약으로 재판을 Nós também somos julgados agora pela nova aliança. Então somos justificados. 예수님 우리 죄를 십자가에 Jesus Cristo morreu na cruz por nós, 우리 죄를 눈같이 lavou nossos pecados mais brancos do que a neve. 아직까지 Pessoal, ainda vocês são pecadores? Não. 하나님 분명히 어렵다 Deus com certeza diz que somos justos. 누가 능히 하나님 택하신 자들을 너를 송사 Só quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 하나님이 Deus diz que somos justos. 로마 3장 Em Romanos 3, 24 também, 그리스도 예수 안에는 sendo justificados gratuitamente por sua graça, 값없이 어렵다 하시면 mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 어렵다고 Deus diz que somos justos. 어렵다 하심을 Nós fomos justificados. 하나님 우리를 보고 Deus diz que somos justos. 하나님
Só se Deus diz que somos justos, 내가 암만 por mais que eu tenha cometido muitos pecados, 무슨 이야기를 해도 não importa o que digam sobre mim, não vai ter problema. 이런 귀한 법을 한 만. Deus criou essa preciosa lei 이걸 이렇게 하시기 위하여 e para poder colocar isso em atuação, Jesus Cristo foi crucificado e nos libertou do pecado. 이제 여러분 내가 죄를 지어 Só, nós pecamos, 내 죄를 사하신 예수님. mas pessoal, creiam que Jesus Cristo lavou nossos pecados. Espero que a bênção de Deus seja abundante com todos. 예수는 우리의 범죄함을 위해 내어 주미. Jesus Cristo foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação, a Bíblia diz. 가장 큰 O maior significado da Páscoa é que os nossos pecados foram lavados e que nós fomos justificados pela sua ressurreição. Obrigado. Vamos orar? 하나님 아버지 우리 너무 큰 Senhor Deus, nosso Pai, nós somos grandes pecadores. 저주를 받고 Éramos seres que deveríamos receber a morte e a destruição. 예수님 오셔서 Mas o Senhor Jesus veio a essa terra e foi crucificado. 우리의 모든 E não deixou nenhum pecado para trás, lavou todos perfeitamente. E o Senhor diz que por isso somos justos. 하나님이 Se o Senhor diz que somos justos, nós somos justos. 우리 위해 십자가에 지 Nós agradecemos ao Senhor Jesus que tomou o nosso pecado na cruz e glorificamos a Deus. Senhor, abençoe-nos. Muito obrigado. 정말 아직도 죄에 매여서 쏘가 율법 아래 있는 삶. Existem muitas pessoas que ainda enganadas pelo pecado ainda estão debaixo da lei. 사람 다 건질 수도 없고 Senhor, abençoe-nos para que nessa Páscoa todos possam receber a remissão dos pecados. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.